Você já se perguntou se, ao chegar à idade mais avançada, há coisas que faz e que as pessoas ao seu redor percebem, mas ninguém tem coragem de te contar? Conforme os anos passam, é natural que certos hábitos ou maneiras de agir comecem a se instalar, e eles podem acabar nos fazendo parecer menos atentos, mais distantes ou até menos agradáveis para os outros. O grande problema é que, na maioria das vezes, as pessoas são gentis ou educadas demais para apontar esses deslizes, e você pode viver anos sem se dar conta do impacto que isso tem. Mas aqui vem uma notícia animadora. Ao tomar consciência desses padrões, você tem o poder de corrigi-los com facilidade, resgatando uma postura de segurança, charme e autoconsciência que reflete o melhor de quem você é. Neste vídeo, vamos mergulhar em 6 aspectos que muitas vezes passam despercebidos por quem envelhece, mas que não escapam ao olhar atento de quem está por perto. Esses pequenos detalhes, muitas vezes sutis, têm um peso enorme em como os outros te enxergam, na forma como interagem contigo e até no modo como você se sente em relação a si mesmo. E o mais incrível, cada um deles pode ser ajustado com mudanças simples e práticas. Com isso, você pode continuar sendo uma presença forte e cativante, manter-se conectado socialmente e viver com energia e bem-estar em qualquer fase da vida. Fique comigo até o final, porque ao reconhecer esses sinais, você nunca mais vai encarar o envelhecimento da mesma maneira. Além de entender melhor como os outros te percebem, você vai descobrir caminhos fáceis para se manter elegante, lúcido e valorizado ao longo dos anos. Vamos começar? 1. Descuidar da aparência pessoal. Uma das primeiras coisas que as pessoas reparam, mas quase nunca comentam abertamente, é quando alguém deixa os cuidados pessoais de lado. Com o avanço da idade, é fácil começar a negligenciar detalhes que antes pareciam rotina. Cortar as unhas regularmente, manter o cabelo bem arrumado, usar roupas limpas e cheirosas, ou até mesmo prestar atenção em aspectos como a pele ou os dentes. Esses descuidos podem parecer insignificantes no dia a dia, mas, juntos, criam uma impressão que não passa despercebida. Eles podem fazer você parecer mais velho do que realmente é, mais exausto ou até menos acessível para quem te encontra. Vamos pensar no exemplo de Walter, um senhor de 82 anos que, por décadas, foi conhecido por seu visual impecável. Ele sempre teve orgulho de se apresentar bem, mas com o passar do tempo, relaxou. As sobrancelhas ficaram longas e desgrenhadas. O cabelo começou a crescer sem forma, e ele passou a usar a mesma camisa velha dia após dia. A família percebia a mudança, os vizinhos também, mas ninguém se sentia à vontade para falar. Um dia, ao se olhar no espelho por acaso, Walter viu um reflexo que não reconhecia mais. Decidiu agir. Cortou o cabelo, fez a barba, comprou roupas novas e simples. Quase como mágica, ele notou uma diferença imediata. Não só se sentiu mais leve e erguido, mas também viu que as pessoas ao seu redor passaram a tratá-lo com mais atenção e entusiasmo. A questão vai além da vaidade. Quando a aparência pessoal é deixada de lado, não é apenas o visual que sofre, é a mensagem que você passa sobre sua energia, seu cuidado consigo mesmo e sua disposição para o mundo. Estudos já mostraram que pessoas que se mantêm bem arrumadas tendem a se portar com mais confiança e são vistas como mais engajadas e vibrantes. Por outro lado, cabelos desleixados, unhas mal cuidadas ou roupas amarrotadas podem transmitir uma sensação de desinteresse ou cansaço que não condiz com quem você é por dentro. Então, como mudar isso? Não precisa de muito esforço ou complicação. Comece com o básico. Mantenha o cabelo em ordem com cortes regulares, apare as unhas para que fiquem limpas e uniformes e escolha roupas que sejam confortáveis, mas que te caiam bem e estejam sempre frescas. Se cuidar da pele nunca foi seu forte, experimente algo simples como um hidratante básico para o rosto e um balm labial para evitar ressecamento. Isso já dá um ar renovado. Para quem tem barba ou bigode, mantê-los bem aparados pode transformar o visual em algo elegante e polido. Não é sobre passar horas se arrumando ou seguir padrões impossíveis. É sobre dedicar um pouco mais de atenção a si mesmo. Esses gestos simples fazem você parecer mais saudável, aumentam sua confiança e garantem que a primeira impressão que você deixa seja a melhor possível. 2. Falar alto ou interromper conversas sem perceber.
Outro ponto que surge com o tempo, mas que raramente é mencionado diretamente, é uma mudança na maneira como nos comunicamos. Muitos idosos começam a falar mais alto do que imaginam, ou acabam cortando os outros no meio de uma frase sem nem perceber que estão fazendo isso. Na maioria dos casos, isso está ligado a uma perda gradual da audição, algo comum com a idade, que torna difícil medir o próprio tom de voz ou perceber o ritmo natural de um diálogo. O detalhe complicado é que quase ninguém vai te avisar quando isso acontece. As pessoas simplesmente notam, ajustam-se em silêncio e, às vezes, até se afastam um pouco. Mas o feedback direto é raro. Pense em Jorge, um senhor de 77 anos que sempre adorou estar cercado de amigos e familiares. Ele era o tipo de pessoa que animava qualquer roda de conversa, mas com o passar dos anos, começou a elevar o tom da voz cada vez mais e a interromper os outros sem intenção. Seus filhos percebiam, seus amigos também, mas ninguém queria constrangê-lo apontando o problema. Foi durante um jantar em família que ele notou algo estranho. As pessoas pareciam recuar ligeiramente toda vez que ele falava. Intrigado, Jorge decidiu prestar atenção em si mesmo e percebeu que sua voz estava mais alta do que o necessário. Ele marcou uma consulta para verificar a audição e depois disso passou a se esforçar para falar mais baixo e ouvir com atenção. O resultado foi surpreendente. As conversas ficaram mais fluidas, as pessoas se aproximaram novamente e ele sentiu que estava realmente participando, não apenas dominando. A verdade é que a perda auditiva ela acontece de forma tão lenta que muitos nem percebem como ela altera a comunicação. Falar alto demais, interromper frequentemente ou dominar a conversa pode parecer, para quem está de fora, um sinal de impaciência ou desrespeito, mesmo que isso esteja longe da sua intenção. Um diálogo saudável é como uma dança. Exige equilíbrio, pausas e espaço para todos os participantes. Então, como ajustar isso? Primeiro, observe as reações de quem te ouve. Se as pessoas se afastam, baixam a voz ou parecem hesitar em falar, pode ser um sinal para reduzir o tom. Se você desconfia que a audição está falhando, um teste rápido com um especialista pode esclarecer a situação e te dar mais controle sobre sua fala. Além disso, tente praticar a escuta ativa. Espere o outro terminar de falar, respire antes de responder e deixe o diálogo fluir naturalmente. Ao falar em um volume confortável e respeitar o espaço dos outros, você transforma as interações em algo mais agradável para todos. E o melhor disso, quando você se comunica com clareza e atenção, as pessoas não só te escutam mais, elas passam a querer estar mais perto de você. 3. Usar roupas ultrapassadas ou que não servem bem. À medida que envelhecemos, é comum deixar de prestar tanta atenção ao que vestimos. Muitos se acostumam a usar as mesmas peças por anos a fio, seja por apego, conforto, ou simplesmente porque a moda deixa de ser uma prioridade como era na juventude. Mas aqui está o detalhe. As roupas que você escolhe carregam uma mensagem poderosa, quer você perceba ou não. Peças desbotadas, largas demais ou que pararam no tempo podem te fazer parecer mais velho do que é, menos cuidadoso ou até desatualizado, mesmo que por dentro você se sinta cheio de vida. Vamos imaginar Haroldo, um senhor de 80 anos que, no passado, era admirado por seu senso de estilo. Ele tinha orgulho de se vestir bem, mas com o tempo relaxou e passou a usar roupas velhas e sem forma, calças largas, camisas que já não tinham cor. Seus amigos notavam, sua família também, mas ninguém dizia uma palavra. Um dia, por impulso, ele decidiu experimentar uma camisa nova, bem cortada, e uma calça que realmente lhe servia. O efeito foi imediato. As pessoas o elogiaram, ele se sentiu mais alerta e até caminhou com mais firmeza. Não foi uma mudança radical, mas aquelas pequenas escolhas trouxeram um impacto enorme. Pesquisas mostram que roupas bem ajustadas e limpas estão associadas à confiança e vitalidade, enquanto peças gastas ou desalinhadas podem sugerir desleixo ou falta de energia. Não se trata de correr atrás das últimas tendências ou gastar fortunas. O segredo está em manter um visual que seja limpo, funcional e que valorize quem você é hoje. Como começar? Invista em algumas peças básicas e versáteis. Uma camisa de botão com bom caimento, uma calça confortável mas estruturada ou até um casaco simples que dê um toque de elegância. Preste atenção às cores que combinam com seu tom de pele e aos tecidos que são práticos.
mas não perdem a forma. Atualizar os sapatos também faz diferença. Um par limpo e em bom estado já eleva o conjunto. Se não souber por onde começar, peça ajuda a um amigo com bom gosto ou a um vendedor em uma loja. O objetivo não é se transformar em outra pessoa, mas encontrar um estilo que te represente, te faça sentir bem e mostre ao mundo que você ainda se importa. Quando você se veste com intenção, não só melhora sua aparência, você reforça sua própria autoestima e os outros percebem isso na hora. 4. Reclamar ou criticar com frequência. Um hábito que pode afastar as pessoas sem que você nem perceba é cair na rotina de reclamar ou fazer críticas o tempo todo. É algo que acontece quase sem querer. Você comenta como a tecnologia moderna é confusa, como os jovens não têm mais os mesmos valores, como o corpo já não funciona como antes, ou como tudo era melhor antigamente. Mesmo que essas observações sejam ditas sem maldade, elas podem acabar sugando a energia de uma conversa e tornando sua companhia menos agradável. Pense em Rogério, um senhor de 75 anos que adorava compartilhar suas ideias. No começo eram só comentários casuais. O passado tinha mais qualidade, as coisas hoje são apressadas demais. Mas aos poucos, esses comentários viraram um padrão, e ele notou que os amigos e a família começaram a encurtar as conversas com ele. Todos o queriam bem, mas evitavam se aprofundar nos papos por saberem que viria uma lista de queixas. Um dia, seu neto, com a sinceridade típica de uma criança, perguntou: "Vovô, você ainda gosta de alguma coisa hoje em dia?" Aquilo o pegou de surpresa. Ele parou para pensar e percebeu que, sem querer, tinha deixado de destacar o que havia de bom na vida. Negatividade é algo que se espalha rápido. Quando você foca só no que está errado, mesmo em pequenas doses, isso muda o clima ao seu redor. As pessoas naturalmente se aproximam de quem traz leveza, inspiração ou um pouco de humor e se afastam de quem carrega peso. Não é sobre ignorar os problemas ou fingir que está tudo perfeito. É sobre encontrar um equilíbrio. Como mudar? Comece prestando atenção em si mesmo. Quantas vezes, numa conversa, você menciona algo negativo? Se for muito, desafie-se a mudar o tom. Em vez de dizer, "no meu tempo era tudo melhor", experimente algo como, "as coisas eram diferentes antes, mas estou curioso sobre como funciona agora." Tente buscar algo positivo ou curioso em cada situação. Um detalhe engraçado, uma ideia interessante. As pessoas gostam de estar perto de quem as faz sentir bem, não de quem as deixa esgotadas. O truque não é reprimir o que você pensa, mas misturar suas preocupações com um toque de otimismo. Quando você faz isso, não só mantém os outros por perto, você se torna alguém que eles procuram, porque sua presença eleva o astral em vez de derrubá-lo. 5. Desleixar a postura e a linguagem corporal. Um sinal discreto, mas que fala alto, é a forma como você se posiciona fisicamente. Com o passar dos anos, é fácil adotar posturas como ombros curvados, passos arrastados ou uma atitude mais fechada, como cruzar os braços ou evitar olhar nos olhos. Esses hábitos podem surgir sem que você perceba, mas têm um impacto enorme. As pessoas não apenas ouvem o que você diz, elas interpretam como você se apresenta. Uma postura encolhida ou movimentos lentos podem te fazer parecer mais frágil, distante ou desanimado, mesmo que por dentro você se sinta cheio de energia. Veja o caso de Helenice, uma senhora de 83 anos que sempre foi ativa e independente. Aos poucos, ela começou a notar que as pessoas a tratavam com excesso de cuidado, oferecendo ajuda mesmo quando ela não precisava. Até estranhos pareciam presumir que ela era mais fraca do que realmente era. Ela não entendia o motivo até que, numa reunião de família, viu uma foto sua. Ombros caídos, braços cruzados, costas ligeiramente arqueadas. Foi um choque. Decidiu mudar, passou a se endireitar ao andar, a levantar o queixo e a olhar nos olhos de quem falava com ela. Quase instantaneamente, as pessoas pararam de tratá-la como frágil e passaram a encará-la como a mulher forte que ela sempre foi. Estudos confirmam que uma postura firme e uma linguagem corporal aberta transmitem segurança, vitalidade e até juventude. Por outro lado, ficar encurvado ou evitar contato visual pode dar a impressão de cansaço ou desinteresse. Até gestos simples, como manter as mãos visíveis em vez de escondê-las nos bolsos, tornam você mais acessível. Como corrigir? Comece com atenção básica.
Ao sentar ou ficar de pé, imagine uma linha invisível te puxando para cima a partir do topo da cabeça. Isso alinha a coluna naturalmente. Ao caminhar, levante os pés do chão em vez de arrastá-los, dando passos firmes e decididos. Em uma conversa, vire-se para uma pessoa, mantenha um contato visual tranquilo e use gestos leves com as mãos para reforçar o que diz. Esses ajustes não exigem esforço físico intenso, mas mudam completamente como você é percebido. Eles mostram que você está presente, confiante e aberto, influenciando se os outros te veem como alguém vivo e engajado, ou como alguém distante e apagado. Com o tempo, isso vira hábito, e você colhe os frutos sem nem perceber. 6. Mau hálito ou odor corporal. Um dos temas mais desconfortáveis de abordar, mas impossível de ignorar, é o cheiro, seja no hálito ou no corpo. Conforme envelhecemos, nosso olfato perde força e muitas vezes não percebemos mudanças que os outros notam de imediato. Fatores como medicamentos, alimentação diferente ou até mesmo desidratação podem agravar isso, mas quase ninguém vai te dizer diretamente. Em vez disso, as pessoas simplesmente criam uma distância sutil ou encurtam as conversas. Pense em Franco, um senhor de 78 anos que sempre foi o centro das atenções em qualquer roda de amigos. Ele adorava conversar e contar histórias, mas com o tempo, notou que as pessoas não se aproximavam tanto quanto antes. Um vizinho que costumava passar horas batendo papo, começou a inventar desculpas para ir embora rápido. Intrigado, Franco perguntou à filha se algo estava errado. Com delicadeza, ela sugeriu que ele bebesse mais água e experimentasse um enxaguante bucal diferente. Ele seguiu o conselho, adicionou chiclete sem açúcar ao dia a dia e trocou o desodorante por um mais eficaz. O resultado? As pessoas voltaram a se aproximar, as conversas ficaram mais calorosas e ele recuperou a confiança que nem sabia que tinha perdido. A realidade é que a boca seca, algo comum com a idade, é uma das principais causas de mau hálito. Sem saliva suficiente, bactérias se acumulam, criando odores persistentes. No corpo, mudanças na dieta, no metabolismo ou até o uso prolongado das mesmas roupas sem lavar podem alterar o cheiro natural. Como evitar? Fique atento à hidratação. Beba água ao longo do dia para manter a boca úmida e use balas ou chicletes sem açúcar para estimular a saliva. Um enxaguante bucal sem álcool também ajuda, sem ressecar ainda mais. Para o corpo, prefira roupas leves e respiráveis. Tome banho regularmente e alterne entre desodorantes para evitar que o corpo se acostume a um só. Lave com frequência não só as roupas, mas também acessórios como chapéus, cachecóis ou lenços, que acumulam cheiro com o tempo. Esses cuidados são simples, mas garantem que sua presença seja convidativa. Quando você entra num ambiente, as pessoas devem querer se aproximar, não se afastar. E essas pequenas ações fazem toda a diferença. Agora que exploramos esses 6 hábitos que passam despercebidos, mas deixam marcas profundas, reserve um momento para refletir. A maneira como nos apresentamos, nos comunicamos e cuidamos de nós mesmos molda a percepção dos outros, que também não quero notemos ou não. Mas o que torna isso tão poderoso é que cada um desses pontos pode ser transformado com ajustes pequenos e acessíveis. Cuidar da aparência, equilibrar as conversas, escolher roupas que te valorizem, reduzir as reclamações, alinhar a postura e manter a higiene renovam não só como você é visto, mas como você se sente em relação a si mesmo. Talvez você tenha se reconhecido em um ou 2 desses hábitos, e isso é perfectly normal. O importante não é se culpar, mas se inspirar. Estar aqui assistindo a este vídeo e pensando sobre isso já mostra que você quer continuar afiado, confiante e conectado ao mundo ao seu redor. Envelhecer não é sinônimo de perder sua essência ou seu impacto. É uma oportunidade de aprimorá-los. Com um pouco de esforço e intenção, você pode seguir sendo uma presença que inspira respeito, mantém laços sociais fortes e vive cada dia com entusiasmo. Obrigado por ter ficado até aqui. Gostaríamos de ouvir você. Deixe um comentário abaixo contando algo que aprendeu hoje e como pretende usar isso no seu dia a dia. Suas palavras nos motivam e nos ajudam a criar mais conteúdos que façam diferença. Se achou este vídeo útil, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar também.
Seu apoio é o que nos mantém indo em frente. Até o próximo vídeo e que você continue brilhando em todas as idades.